Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição essa de jovens da CPAD, que tem por tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. A lição de hoje é a lição de número 10, que traz por título Sofonias, o dia do juízo está chegando. O texto do dia diz: Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias capítulo 2 e versículo 3. A síntese diz: a profecia de Sofonias forneceu os fundamentos teológicos para a compreensão de um juízo vindouro que alcançará toda a humanidade. Nós temos aqui os objetivos dessa lição, e como sempre são três, e o primeiro deles é explicar o contexto histórico e a mensagem principal do livro de Sofonias. Segundo, comentar o significado do dia do Senhor, e em terceiro e último, exortar sobre a necessidade constante da vigilância para nos mantermos preparados para o encontro com Cristo. A interação diz: os profetas do Senhor, em especial no Antigo Testamento, nunca se preocuparam com a popularidade ou com a própria vida. A única preocupação deles era declarar ao povo a mensagem de Deus de forma precisa. O livro de Sofonias trata a respeito da punição pelo pecado. Temos um Deus amoroso, justo, santo e que pune o pecado, caso não haja um arrependimento sincero. Acreditamos no juízo final, no acerto de contas da humanidade com seu Criador. Então nós vemos aqui que a preocupação de todos os profetas, como não deve e não pode ser diferente nos dias atuais, é que sempre o mensageiro, o profeta, o homem de Deus, ele tem que ir de encontro à necessidade do pecador. Ou seja, ele vai numa contramão daquilo que o pecador acha que é normal e que é natural. Nós vamos falar sobre o pecado, pregar contra o pecado, mostrando o juízo de Deus para a humanidade que não se arrepender do seu mau caminho. Então, uma das preocupações que nós vemos aqui na vida de Sofonias e dos demais é que eles não estavam preocupados com popularidade. Infelizmente, nós temos vivido uma época em que muita gente quer estar diante dos holofotes, né? É chamado aí de pastorzão, de chefão. Então essas pessoas estão preocupadas em estar diante do holofote. Nós vemos aqui pela palavra de Deus que não existia isso naquela época. Essas pessoas, elas eram chamadas, comissionadas por Deus para levar uma mensagem para o povo que estava vivendo diante da transgressão dos mandamentos de Deus, vivendo uma vida de idolatria, de pecado e de tantas coisas. E eles iam ali para apregoar o juiz, para apregoar o arrependimento. E se essas pessoas não se arrependessem, elas seriam punidas. Então eles não estavam preocupados se alguém o chamava de bom, se alguém o chamasse de mal, ou se alguém dissesse esse pregador, ele é um pregador muito agressivo, como nos dias a gente vê. Alguém vai trazer muitas vezes uma palavra e traz uma palavra dura, e as pessoas dizem: olha, eu não gosto desse pregador, desse pastor, porque ele é um pregador ou um pastor muito agressivo, ele vai muito forte. Porque as pessoas, na verdade, irmãos, estão querendo ouvir mensagens ou palavras que venham massagear o seu ego, que não incomode com a sua vida mundana, com a sua vida natural, com aquilo que ele está fazendo, porque quando você prega uma palavra de Deus, uma palavra objetiva, que confronta o pecado, a imoralidade, essas pessoas são incomodadas, elas são obrigadas a sair da sua zona de conforto. E é por isso que nós vemos hoje a situação que se encontra o mundo. As pessoas não querem ouvir Deus falar. Elas querem ouvir pregadores que venham trazer mensagens de prosperidade, que dá uma chave para isso, uma casa para aquele, um carro para aquele outro, que ele vai ser um empresário. Então esse tipo de mensagem agrada essas pessoas, porque elas não querem sair do pedestal do pecado, da idolatria, da imoralidade, da prostituição, de tantas coisas. Mas nós vemos aqui que Sofonias traz uma mensagem para ajudar. E nós vamos estar vendo aqui a partir da introdução. Veja, por exemplo,
que Sofonias capítulo 1, verso de 1 a 2, que é o texto bíblico, diz: a palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Então aqui estava a sentença de Deus. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Então vemos que o livro de Sofonias adicionou um tom final à compreensão teológica do juízo divino. As oportunidades de Deus foram desperdiçadas pelos israelitas. Por causa disto, o dia do Senhor se aproximava, e este livro nos traz uma advertência muito bem fundamentada a respeito da abominação de Deus pelo pecado. Igualmente, contém a revelação mais completa do Antigo Testamento sobre o conceito dos profetas em relação ao dia do Senhor. Então, as pessoas, nós vemos aqui que aquele povo, eles tinham desperdiçado todas as oportunidades que Deus tinha dado a eles através dos profetas. Então agora Deus mandava Sofonias trazendo juízo, trazendo aqui uma sentença. Conforme vemos aqui no versículo 2, inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Então não era apenas um juiz para a nação israelita, para Judá propriamente dita, mas para toda a terra. Deus traria juízo, inclusive aquela que Deus usaria como chicote para açoitar o povo de Judá. E vemos ainda aqui que Sofonias, ele nasceu durante o reinado de Manassés, numa época marcada pelo derramamento de muito sangue inocente. Ou seja, as pessoas eram levadas ao matadouro como ovelhas. Nós vemos aqui que as pessoas inocentes eram maltratadas, eram aprisionadas, eram assassinadas. Então foi nesse contexto que nasce aqui o profeta Sofonias. Vemos ainda que ele é o único dentre os profetas menores que possuía o sangue da realeza, sendo tataraneto do rei Ezequias. Diferentemente dos outros profetas, sua genealogia retrocede 4 gerações para destacar a sua linhagem real. Por causa de sua nobreza, provavelmente desfrutou do acesso ao palácio durante o reinado de Josias, seu primo distante, Alguns estudiosos chegaram a propor que a reforma religiosa do jovem rei Josias iniciou-se por influência de Sofonias. Então acreditamos, conforme os historiadores, que por conta disso, Josias, ele tenha tentado, e diz o texto sagrado que ele tentou de todas as formas mudar o pensamento, mudar o entendimento daquela nação. Tirou os altos, passou a chamar o povo a uma adoração verdadeira, mas o povo estava realmente comprometido com o pecado, com a vaidade, com a imoralidade, com o mal, de uma forma generalizada, e ele não conseguiu fazer isso. Portanto, Deus bate o martelo. E vemos aí, sabemos que depois do reinado de Ezequias em Judá, o reino do sul sofreu durante 5 décadas, ou seja, 50 anos, com os reinados dos ímpios Manassés e Amon. Foram 50 anos de escuridão, pecado, idolatria, assassinatos de profetas, corrupção religiosa e judiciária, paganismo, sincretismo religioso e apostasia em Jerusalém. Que coisa terrível! Profetas foram assassinados porque estavam falando a verdade. O povo não aceitava. Nós não temos ainda essa dificuldade no nosso país, mas não podemos ficar na sombra, e tomando água fresca, achando que talvez isso vá perdurar para sempre. Quem sabe, talvez um dia, os verdadeiros cristãos serão perseguidos e até aprisionados e mortos por conta do Evangelho, por pregar o Evangelho. Eu digo os verdadeiros cristãos porque muitos, quando a coisa apertar, com certeza eles vão voltar atrás. Porque são crentes de hábito, são crentes nominais,
crentes, cristãos que estão habituados a ir à igreja em busca de bênção, em busca de prosperidade, mas não têm assumido um verdadeiro compromisso com Deus. Então essas pessoas, com certeza, se acontecer algo dessa natureza, perseguição, né? E essas pessoas agora, esses cristãos comecem a ser aprisionados, perseguidos, assassinados, como em alguns países do mundo acontece, com certeza esses pseudos cristãos com certeza vão sair do armário e vão se mostrar para o mundo dizendo que nunca foram cristãos, porque na verdade nunca foram, ok? Infelizmente. Diz ainda aqui no ponto 3, que a mensagem, né, do livro de Sofonias começa anunciando o juízo sobre as nações da terra, incluindo de modo mais detalhado a situação de Judá. Na segunda parte, há uma particularização de nações estrangeiras que prestarão contas com Deus neste julgamento. Por exemplo, a Filistia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. Por fim, trata do juízo divino sobre Judá, apresentando a purificação do povo e a restauração dos remanescentes fiéis. O dia do Senhor é um tema que atravessa toda a profecia de Sofonias, no fito de indicar o agir de Deus na história, no propósito de concretizar seus planos. Esse dia tinha como objetivo a instalação da ordem divina no mundo. Logo, antes do dia do Senhor escatológico, existem diversos dias do Senhor. A queda de Nínive, da Babilônia e a própria derrocada de Jerusalém são consideradas como os dias do Senhor. Foi a partir desta expressão que surgiu a compreensão de um dia do Senhor escatológico e final. Cremos que há momentos específicos na história em que Deus se levanta do trono para fazer valer sua justiça. Por isto, devemos viver como servos tementes e vigilantes, conforme está registrado em Mateus, capítulo 24, versos de 42 e capítulo 25, versículo 13. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele abrange não somente a Judá, mas a diversas nações, como, por exemplo, a própria Babilônia, Nínive e outras capitais importantes da época, também passaria por esse juízo, porque foram povos que, de uma certa forma, foram usadas por Deus para castigar Israel. Mas Deus sempre falou que eles não ficariam impunes, porque se acharam todo-poderoso, importante, cresceram muito, né? Se vangloriaram daquilo que fizeram. Então Deus, ele sempre vai abater os exaltados, mas sempre vai exaltar os humildes. Portanto, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o juízo de Deus, ele vem para confrontar, para trazer, né, a lume tudo aquilo que está escondido. Não era mais tempo de arrependimento, porque a sentença tinha sido lavrada por Deus. Nós vemos na lição anterior que o Senhor fala para o profeta escrever em letras grandes, né? Nós vemos que esse profeta, né, denominado aqui por nome de Abacuque, ele não profetiza, mas o Senhor manda ele escrever. Escreve em tábuas, com letras grandes, para que aquele que passando correndo possa ler e entender o que está escrito. Então Deus manda essa advertência. Agora Sofonias vem trazendo aqui agora, conforme nós vimos aqui no texto, aonde ele diz: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Então esse dia do Senhor estava chegando para aquele povo. Aleluia. Então vemos aqui ainda no segundo tópico que Sofonias iniciou sua mensagem com severidade, destacando que a ira do Senhor consumiria tudo sobre a face da terra. A ira do Senhor não pouparia Judá, pois Jerusalém praticara o sincretismo religioso e a idolatria. Naquela época, os homens se inclinavam diante de Baal, o deus cananeu da fertilidade. Influenciados pela astrologia, os judeus também adoravam o exército do céu, expressão que aponta para os corpos celestes. Eles desprezaram o verdadeiro culto ao Senhor, introduzindo novas formas de adoração em Judá. Eles tentaram misturar o culto ao Senhor com práticas pagãs. Como estamos prestando o nosso culto a Deus? É uma interrogação. Eles se curvavam diante de Baal. Eles adoravam as estrelas, o sol, a lua.
E a pergunta que é feita é essa: como está sendo o nosso culto diante de Deus? Será que nós não estamos aí praticando um sincretismo religioso também? Será que nós estamos servindo somente ao Deus verdadeiro? Será que nós não estamos tentando misturar, entrando pelo paganismo, apresentando a rosa santa, a rosa vermelha, o azeite disso, a água daquilo outro, fazendo misticismo? Irmãos, Deus não aceita esse tipo de sincretismo, Deus não aceita esse tipo de culto. Porque tudo que o Senhor tinha que fazer por nós, Ele já fez. Nós só precisamos fazer como o escritor aos Hebreus nos diz, nos apresentar diante de Deus com o rosto descoberto. Podemos chegar agora diante do trono de Deus para clamar ao Senhor, conversar com Ele. E Deus, que conhece as nossas necessidades, com certeza Ele vai nos ouvir, Ele vai atender a nossa oração, a nossa súplica, se o que estamos reivindicando ou buscando está dentro da sua vontade. Então não precisamos mais subir as escadarias de joelho, não precisamos mais fazermos procissão, não precisamos mais de intermediário, porque Cristo se tornou para nós o nosso mediador entre Deus e nós. Deus é o mediador. É o único que pode resolver os nossos problemas, e Deus não está preocupado com riqueza material, Deus está preocupado com a nossa salvação, Deus está preocupado com a nossa alma, Deus está preocupado com a nossa comunhão com Ele, e é isso que nós precisamos buscar 24 horas por dia para estarmos de pé na sua presença, exaltando e glorificando o seu santo nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então diz aqui ainda no texto: o Senhor estava preparando o holocausto, os babilônios eram os convidados, e Judá seria o sacrifício. Em Judá havia idolatria, líderes corruptos, violências e fraude. Devemos repensar nossas ações, pois prestaremos contas a Deus de tudo que fizermos. Nossa vida precisa ser santa, assim como o nosso culto a Deus. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que diante da sentença do profeta Sofonias, quem seria o sacrifício, quem estaria no holocausto, seria o próprio Judá. E os convidados para esse sacrifício eram os babilônios, que iria através da permissão de Deus, subjugar Judá, levar eles cativo para a Babilônia. Os caldeus iriam levar o povo de Judá para a Babilônia, cativo, e ali por 70 anos eles seriam escravizados. Então Deus iria passar ali na peneira, Deus iria peneirar aquele povo e tirar ali somente os remanescentes. A prova disso é que todos eles pereceram no cativeiro, e quando eles retornam para Jerusalém, para a reconstrução, nós vamos ver que retorna ali os remanescentes, os que nasceram ali na Babilônia, e alguns que foram novos, ainda criança, eles têm a oportunidade de voltar para reconstruir Jerusalém, o templo, os muros, e continuar dentro daquele propósito que Deus tinha determinado um dia a Abraão, de que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Portanto, meus amados irmãos, os judeus se iludiam com a ideia de que o dia do Senhor seria um dia de livramento e festa, onde Deus destruiria para sempre os seus inimigos. Jamais esperavam que também fossem julgados nesse dia. É importante a gente salientar aqui que os judeus eles não olhavam para o seu pecado, para a sua maneira de viver. Então eles queriam sempre o livramento, eles queriam que Deus os abençoasse, eles queriam que Deus estivesse presente e que Deus derrubasse por terra os seus inimigos. Mas eles jamais pensavam que Deus iria trazer juízo sobre eles, que Deus iria julgá-los, que Deus ia puni-los pelas suas práticas pecaminosas. Vemos ainda que o juízo do dia do Senhor viria não contra os inimigos do povo de Deus, mas contra os inimigos do Senhor. Neste contexto, Judá agia como um inimigo do Senhor. Israel já tinha sido destruído em 722 antes de Cristo, e agora estava chegando a hora do juízo ser executado em Judá. É lamentável, irmãos, quando a gente não é capaz de fazer uma introspecção,
de olhar para dentro de nós mesmos, para ver como nós estamos diante do Senhor. Essa introspecção é preciso ser feita por nós cristãos nos dias atuais, porque como humano, como carne, como ainda fazendo parte desta natureza pecaminosa, nós pecamos por palavra, pecamos por pensamento, pecamos por atos praticados e precisamos estar nos arrependendo. Precisamos estar na presença do Senhor pedindo misericórdia para que o Senhor venha nos habilitar, para que Ele venha nos capacitar, para que possamos vencer os desejos carnais, vencer os pensamentos carnais, vencer o pecado, até porque nós ainda não somos 100% perfeitos. Se nós atingirmos esse grau de um varão perfeito, o Senhor vai nos recolher para si. Com certeza, meu querido, nós não vamos ficar aqui para contar para ninguém como é que se consegue isso. Então estamos num processo de santificação, de crescimento, e isso demanda tempo, mas depende de nós nos humilharmos na presença do Senhor, o nosso Deus. Diz ainda aqui que nesse dia os homens ficariam angustiados. Isso aqui é a profecia de Sofonias, por causa dos seus pecados. E nem mesmo a riqueza os livraria. Então o que adianta ficar rico? O que adianta correr atrás de tanta riqueza, de tanta prosperidade, se naquele dia nada elas vão poder fazer por você? Então diz ainda aqui que os recursos humanos jamais reverterão a sentença de Deus, se não andarmos em conformidade com a palavra de Deus. O dia do Senhor trará espanto em vez de alegria. É por este motivo que há crentes que se assustam quando pensam sobre a segunda vinda de Cristo. Mesmo frequentando a igreja, crentes infiéis não serão poupados da ira do Senhor. Não é o lugar ou a adesão a um grupo social que nos salvará, mas a forma como vivemos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós já falamos aqui que não é por você estar inserido aí na membresia de uma denominação evangélica que vai te garantir a salvação. Você está inserido aí na membresia de uma congregação, de uma determinada denominação, mas você tem uma vida infiel diante de Deus. Você vive na prática do pecado, da imoralidade. Então saiba que esse grande e terrível dia do Senhor vai chegar, e Ele vai chegar trazendo julgamento para você, se você não entrar pela porta que é Cristo, pela porta do arrependimento, se não se desvencilhar do pecado que tem dominado a tua vida, se você não pedir misericórdia a Deus, porque uma coisa é certa, você jamais vai conseguir se livrar do seu pecado, desse espírito maligno que tem dominado a tua vida, sem a ajuda do Senhor e do Espírito Santo. É necessário que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor, é necessário que você coloque a tua vida nas mãos do Senhor e deixe Ele administrar a tua vida por intermédio do Espírito Santo. Somente assim, meu querido, você vai estar dentro desse comprometimento com o Senhor, e com certeza esse dia não será dia de choro, de lamento, de sofrimento, mas será um dia de alegria, porque é isso que o Senhor nos diz através da sua palavra. Mas para aqueles que andam uma vida devassa, uma vida de pecado, uma vida voltada à idolatria, a tudo que diz respeito a esse sistema de coisa, esse dia vai ser de muito sofrimento, de muita tristeza. Vemos ainda que para os ímpios judeus não adiantava tentar se esconder do juízo buscando a briga em outras nações. Ou seja, quando acontecer esse dia, não adianta você sair de São Paulo e fugir para o Rio de Janeiro, ou sair do Rio de Janeiro e ir para o Paraná, para Londrina, ou para qualquer parte do mundo. Não adianta. Aonde você chegar, meu querido, o juízo de Deus vai estar presente. Aleluia. A única atitude que os esconderia do dia do Senhor era o arrependimento. Assim como Judá, todas as outras nações ímpias provariam da ira do Senhor, conforme registra Sofonias capítulo 2 e verso 11. O profeta nos ensina que aqueles que não querem entregar-se nas mãos da misericórdia de Deus não serão livrados no derramar da sua justiça. Então, muitas pessoas, eles acham
que Deus é amor e misericórdia, e que Deus não é Deus para julgar ninguém, que Deus não é mau, que Deus não permite isso ou aquilo outro. Tem muitas pessoas vivendo dentro deste conceito, desta concepção. Mas o fato é que Deus é amor, Deus é justiça. Deus, ele não terá o pecador por inocente, o culpado por inocente. A oportunidade de obtermos a salvação é hoje e agora, pois está escrito: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como se fez lá no deserto, lá em Mara, quando o povo murmurou contra Deus. Então, meus amados irmãos, nós só podemos escapar se estivermos debaixo da misericórdia desse Deus glorioso. E para isso é preciso um arrependimento completo. Não adianta querer fugir da realidade. Nós estamos no mundo, mas esse mundo vai passar por um grande estrondo. Deus vai trazer justiça e juízo sobre a terra. E somente aqueles que estiverem enxertado em Cristo, a videira verdadeira, esses escaparão. Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor são aqueles que o amam, e aqueles que o amam, que amam a Deus, amam o Senhor Jesus, será amado de Deus ou amado do Pai. E o Senhor diz que tanto Ele como o Pai virão a cada uma dessas pessoas e farão nelas morada. Então a única maneira de escapar do juízo, desse sistema de coisa, é estando abrigado na sombra do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Os juízos expedidos não pouparam a cidade santa, identificada como uma cidade opressora. Como nós somos identificados por Deus, é fácil transmitirmos uma boa impressão para as pessoas. Isto é reputação. Deus não se ilude com nossa reputação, porque Ele enxerga o nosso caráter. Reputação é o que somos diante das pessoas. Caráter é o que somos quando ninguém está nos vendo. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Nós podemos construir uma grande reputação e as pessoas olhar para nós e nos achar até grande. Mas Deus não se impressiona com a tua reputação, meu querido. Deus está olhando para o teu caráter. E aqui diz que nós somos avaliados por Deus quando ninguém está vendo. Quando ninguém está nos vendo. Não nos esqueçamos, os olhos do Senhor contemplam todos os nossos caminhos e ações. Em Jerusalém havia rebeldia, desobediência, resistência à correção, corrupção, falta de temor e impiedade. Os habitantes de Jerusalém não ouviam a voz do Senhor. Os príncipes foram comparados a animais selvagens e os juízes a lobos devoradores que destruíam qualquer vestígio de justiça. Os profetas agiam com leviandade. Os homens que deveriam possuir visão espiritual estavam cegos. Os sacerdotes profanaram o santuário de Jerusalém, violentando as leis estabelecidas por Deus. Sendo Deus justo, não poderia deixar a iniquidade ficar impune. Portanto, o juízo de Deus estava decretado. Jerusalém seria exterminada e as praças ficariam desertas. Não nos enganemos. Deus sabe quem realmente somos e conhece as nossas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, neste pequeno tópico, nós vemos a situação do povo de Israel, a situação de Judá propriamente dito, aonde tudo estava pervertido, a justiça, o juízo, o amor, a compreensão, não existia nada disso. Os sacerdotes estavam cegos, estavam corrompendo e se deixando corromper. A justiça não era feita, os pobres ficavam à margem da lei. Os ricos pagavam e compravam, subornavam os juízes e tinha ali o suborno. E recebiam aquilo que era direito do pobre, do humilde. Mas Deus estava vendo tudo isso. E conclui o comentarista dizendo aqui, conforme está Apocalipse 2:19, não nos enganemos, Deus sabe quem realmente somos e conhece as nossas obras. Deus conhece a minha e a tua obra. Não adianta estar por trás de uma máscara. Não adianta estarmos tendo uma aparência de cristão.
quando na verdade não somos. Porque Deus não está preocupado com essa aparência. Você engana quem você quiser, mas a Deus não engana, porque as tuas obras estão patentes diante dos olhos de Deus. E um dia, para a tua vergonha e para que todos vejam, Deus vai trazer à luz tudo aquilo que você tem mantido em oculto. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus, você precisa descer desse pedestal. Você precisa se humilhar diante de Deus, que é amoroso, que é compassivo, e colha os frutos das consequências daquilo que você praticou, mas seja limpo pela palavra de Deus, seja purificado pelo sangue de Cristo, e obtenha novamente o seu nome escrito no livro da vida, e venha fazer parte daqueles que um dia entrarão nos céus pela porta, porque por outro lugar não vai poder entrar mesmo. Muitos ficarão de fora, mas se você perseverar até o fim, servindo ao Senhor com inteireza de coração, você será um daqueles que vai entrar no céu pela porta, através de Cristo, e desfrutará de uma vida eterna com Deus para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de todas as investidas de Deus para que o povo se arrependesse, os judeus permaneceram resolutos em seus pecados, ignorando a correção do Senhor. Eles madrugavam com o desejo de pecar. Para eles o pecado não era um acidente, mas um ato idealizado, maquinado e pintado com cores atraentes. Não é diferente de hoje. Muitas pessoas não conseguem dormir de noite maquinando como vai fazer praticar o mal no dia seguinte. Então aquilo ali para eles era, como diz aqui, era um quadro pintado de cores atraentes. Porque, irmãos, o pecado não dói. Agora, não é verdade? Então o pecado ele não traz dores, ele traz muitas vezes até satisfação por um momento, mas depois a tristeza vem, a dor vem, o desencanto vem, e você entende que não deveria ter colocado o pé naquela armadilha. Foi o que aconteceu com Eva e Adão. Adão e Eva pecaram. No momento em que pegaram do fruto e comeram, aparentemente não aconteceu nada, mas as consequências vieram depois. E hoje a humanidade está sofrendo essas consequências, a consequência do pecado original. E para nos redimir, é somente através do perfeito sacrifício de Cristo. É somente através de aceitar o sacrifício de Jesus. Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Crer que Ele é fiel e assim seremos livres da condenação deste mundo. Diz ainda aqui o texto, que Deus não se congratula com o pecado. Aquele que deseja viver no pecado atrai juízo sobre si. O Senhor nos dá a oportunidade para o arrependimento. A porta da graça está aberta. Hoje temos a oportunidade de abraçarmos tão grande salvação. Enquanto o dia do Senhor para Jerusalém representou uma oportunidade de purificação e restauração por meio de um juízo temporário, o dia do Senhor final e escatológico representará a consumação de todas as coisas. Então ainda teremos um dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o que está previsto em toda a Bíblia e principalmente no Apocalipse, em que Deus trará juízo todas as nações da terra. Mas a igreja do Senhor estará guardada com ele. E aliás, está escrito que nesse dia a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, estará presente diante do Senhor, com o Senhor, para o julgamento de todas as nações da terra. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude a ficar firme na presença do Senhor, a olhar por nós mesmos, para que possamos escapar pela nossa vida. É o que a palavra de Deus nos adverte. Olhando por nós mesmos, para ver se não estamos fora daquilo que Deus quer para nós, se não estamos transigindo com o pecado, porque se assim tivermos, nós corremos risco de perdermos a nossa salvação. Há muitas pessoas que ainda pregou e acreditam que salvo uma vez, salvo para sempre, mas é preciso tomar cuidado, que Deus, Ele não nos joga fora, mas nós, por nós mesmos, nos desclassificamos para estar com o Senhor, porque uma coisa é certa, naquele grande dia, aqueles que não estiverem enquadrados no centro da vontade de Deus, com certeza ficarão para trás no arrebatamento da igreja. A salvação dessas pessoas será
pelo preço da sua própria vida e não negar o nome do Senhor durante a grande tribulação. Mas, no entanto, não passará e não terá o privilégio de desfrutar das bênçãos de Deus. Oxalá que todas as pessoas, que todos os cristãos se conscientizem de que o Senhor espera você no arrebatamento da igreja nas nuvens, que você possa fazer parte daqueles que o Espírito Santo vai levantar dessa terra para esse encontro glorioso com o Senhor nos ares. E para isso precisamos vigiar em todo o tempo. É o que o Senhor Jesus disse: orai e vigiai, para que não venhamos cair em tentação, na tentação do inimigo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo o Senhor, voltaremos numa outra oportunidade para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E chamando a sua atenção, meu querido irmão e irmã, que ainda não se inscreveu no canal, que você faça isso, por gentileza. Se inscreva no nosso canal. Se você tem nos acompanhado, tem gostado das nossas publicações, se Deus, através desses ensinos, tem falado com você, tem te abençoado, se inscreva no canal, dê também o seu like. É muito importante, não só para nós, como também para a plataforma. Compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Faça o seu comentário, nos diga de que região do país você está nos acompanhando. Queremos lhe cumprimentar, lhe saudar na paz do Senhor, citando aí o seu nome, citando a sua região. Isso é muito bom. Queremos interagir com você, Não esqueça de ativar o sininho de notificação para que toda vez que postarmos um vídeo você seja notificado. E assim, com certeza, estaremos crescendo no conhecimento de Deus e da sua palavra, e o nome do Senhor será glorificado. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.